querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula está sendo especialmente gravada para meus alunos do 8º ano, lá da escola Monte Carlo, no município de Ilha Comprida, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar e dar continuidade aos conteúdos da disciplina de Geografia do 8º ano, certo? Vamos entrar hoje no primeiro conteúdo do segundo bimestre, que é sobre alguns conceitos. Que conceitos são esses? Então, eu coloquei aqui, Estado, Nação e outros conceitos. Nós vamos falar e deixar bem delimitado o que são alguns conceitos que muitas vezes nós usamos no dia a dia e para a geografia tem um significado muito peculiar. Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro conceito que nós vamos falar é sobre Estado, tá? Estado, prestem bem atenção, tem duas formas aqui. Eu coloquei Estado com E maiúsculo, é diferente de Estado com E minúsculo. Vamos ver as diferenças? Então primeiro, vamos ver o que significa Estado. Olha só. O que é o Estado com E maiúsculo, professor Vitor? Então, o Estado com E maiúsculo é a organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, certo? Ou seja, um conjunto de pessoas que se organizaram de maneira política, administrativa e jurídica. Tranquilo? Aí, esse Estado é diferente do outro Estado com E minúsculo. Olha só, o que é Estado com E minúsculo? É divisão política administrativa de alguns estados com E maiúsculo. Então, por exemplo, no Brasil, né? No país que nós moramos, o Estado brasileiro, ele é o Estado com E maiúsculo brasileiro, ou seja, a organização política, administrativa e jurídica do Brasil é dividida em unidades político-administrativas. Quais são essas unidades? Por exemplo, qual é o estado com E minúsculo que nós moramos? O estado de São Paulo, certo? Nós temos aí também o estado do Rio de Janeiro, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina. Então, esses são os estados com E minúsculos, que fazem parte do estado com E maiúsculo, que no caso é o Estado Democrático do Brasil, certo? Então, vamos lá. Dentro desse Estado, quais são as características dele, do Estado com E maiúsculo aqui? Soberania no território nacional, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o que é território, mas soberania no território nacional, ou seja, o Estado brasileiro, ele é soberano no território nacional. Então, ele é que vai decidir, né, o que vai acontecer dentro do nosso Estado. Não é incomum você ver, por exemplo, no noticiário, as pessoas falando a reunião dos chefes de Estado. Então, no caso do nosso país, no ano 2020, ao qual nós estamos gravando esse vídeo, o chefe de Estado brasileiro é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tranquilo? E aí, nós temos aqui uma outra característica, que é independência em relação à ordem internacional. Então, um Estado soberano, ele tem independência com relação à ordem internacional. O que significa isso? Ninguém de fora pode vir e determinar o que vai acontecer naquele país. Lembram o ano passado com relação às queimadas na Amazônia? Então, nós tínhamos ali uma série de nações, uma série de países querendo influenciar aqui o que seria feito dentro do Brasil, mas o Brasil é um Estado soberano e ele que decide o que vai fazer no seu próprio território. Tranquilo? Então, olha só. Essa soberania no território nacional ela é chamada de soberania interna. E essa independência em relação à ordem internacional é chamada de soberania externa. Tá bom? Então, esse é o conceito de Estado. Eu volto já já com outra lousa e outro conceito para você. Aguarde só um minutinho. Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar agora sobre o conceito de nação. Então, eu coloquei aqui para vocês a definição. Nação é o coletivo humano com características comuns, tá? Características comuns, isso é muito importante, tá? Para compreender o conceito de nação. Que características são essas? Por exemplo, né? Só dois exemplos: língua,
e religião, língua no caso de idioma aí, certo? Então, nação se refere mais às pessoas. Então, quando nós falamos aí, por exemplo, o Brasil é uma só nação, nós estamos aí caindo num certo equívoco, porque dentro do país, né, Brasil, existem aí diversas nações, por exemplo, as nações indígenas, né, que têm aí características peculiares, particulares de idioma e de religião também, tá? Nós temos vários casos pelo mundo aí de países que abrigam mais de uma nação. Por exemplo, na Espanha, né? Nós temos lá dentro da Espanha os catalães, né? Que habitam ali na região da Catalunha. Eles têm idiomas e costumes diferentes dos espanhóis, ok? Vamos então agora falar sobre território. O que é o território? Território é o espaço apropriado e delimitado por fronteiras. Então, o território ele quer dizer com o lugar onde se habita, vamos dizer assim, o espaço físico, né? Podemos dizer assim, o espaço físico. E esse espaço ele é delimitado por fronteiras. Podem ser fronteiras naturais, mas também podem ser fronteiras com linhas imaginárias, tá? E é onde o Estado, com E maiúsculo, exerce a sua soberania, exerce o seu poder. Beleza? E aí nós temos aqui o conceito de governo. O que é o governo? Governo é a organização responsável por administrar um país. Tranquilo? E aqui nós vemos que o governo ele tem 3 poderes. Ele tem o poder legislativo, executivo e judiciário. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O poder legislativo, ele é o poder responsável por fazer as leis, ou seja, por legislar. Então, ele vai propor as leis daquele estado, certo? O executivo, ele é responsável, como o próprio nome já diz, por executar as leis, cumprir essas leis. E o judiciário é responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento dessa legislação. Beleza? Então, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula sobre os conceitos, né, de Estado, nação e outros conceitos, vamos falar sobre o conceito de país. Né? O que é o país? Geralmente se utiliza, né, esse conceito, a palavra país, para designar quando a pessoa quer falar sobre o Estado, né, aquele Estado com E maiúsculo. E isso é um equívoco, tá? Então, o que é o país? É um território politicamente delimitado, né? Com unidades político-administrativas. Lembra que eu falei dos estados com E minúsculo, né? Então, esse território, esse país tem que ter essas unidades político-administrativas, né? Ele tem uma moeda própria, ele tem também um reconhecimento, tem que ter um reconhecimento internacional, porque existem muitos países que muitas vezes não são reconhecidos internacionalmente, por exemplo, não são reconhecidos unanimemente, né? Vamos dizer, por exemplo, o caso da Palestina. Existem muitos países que não reconhecem a Palestina como um país, certo? Então ele precisa ter um reconhecimento internacional e ele precisa ter aí um povo, certo? Não dá para existir um país sem um povo, tranquilo? Lembrando que país é diferente também de nação, que nós já vimos na lousa passada. E aí, então, eu pontuei aqui algumas coisas para vocês. O país, ele precisa ter um Estado, né? Ele precisa ter aí um Estado com E maiúsculo, tranquilo? Lembrando que os Estados com E minúsculo, as unidades político-administrativas, em outros países, né? Elas muitas vezes são chamadas de maneira diferente. Por exemplo, na Suíça são chamadas de cantões, na Argentina são chamadas de províncias e assim por diante, tá? Então ele precisa ter um Estado com E maiúsculo, ele precisa ter um governo, ele precisa ter um território e ele precisa ter um povo, tá? Povo é um conceito que vai designar as pessoas que habitam em um determinado país, certo? Então, por exemplo, aí o povo brasileiro, o povo uruguaio, o povo italiano, são pessoas que habitam no território de um determinado país, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa aula a gente termina assim. Vou deixar o material escrito para vocês acompanharem e também registrarem aí. E ao longo das semanas nós vamos
direcionando as atividades. Beleza? Um grande abraço do professor Vitor, fique com Deus e qualquer dúvida é só me procurar. Fui, até a próxima.